Essa é a teatral Caminhos da Independência entre ajustes finais para ser encenada em Cubatão. Saiba o que é o veto, como funciona essa ferramenta e quem pode utilizá-la. Vamos falar sobre pejotização e entender direito como funciona essa ferramenta para o mercado de trabalho. Meio da semana, hoje é quarta-feira, 4 de setembro. Vem comigo que o seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite para você. Cubatão está realizando um mutirão de exames em uma carreta que está localizada ao lado da UBS da Vila Nova. Nossa repórter Cris Castanheira foi até o local e explica para você como é que está funcionando. A Secretaria de Saúde de Cubatão está promovendo o mutirão da saúde na unidade de saúde da Vila Nova para a realização de consultas e exames. A ação tem o objetivo de diminuir a espera por atendimentos e pela realização de exames, como fala a secretária de Saúde, Andréa Pinheiro. A proposta do mutirão é diminuir as filas de espera para os exames de imagem. A gente sabe que a saúde em Cubatão tem equipes completas de profissionais, de médicos, especialistas e com isso a gente aumenta a demanda de exames de imagem, que são feitas inclusive nas nossas referências. Então o nosso principal objetivo, a gente fala zerar a fila, não porque a produção é diária, né? Todo dia tem consulta, todo dia tem exame sendo solicitado. Então é que essa espera seja reduzida e a gente diminuir efetivamente essa demanda. As especialidades disponíveis são as consultas com cardiologia, ginecologia, clínico geral. Nós temos os exames, que são os exames de imagem, especificamente aqueles ultrassons da saúde da mulher, da saúde do homem, os exames oftalmológicos, os exames cardiológicos também, nós também estamos disponibilizando. Os atendimentos até sexta-feira são para pessoas que já estão na lista de espera e que foram contatadas para o atendimento. No sábado, a demanda é livre, mas terão prioridade os pacientes que fazem parte das unidades que estão atendendo neste primeiro ciclo do mutirão, que são os bairros Água Fria, Área 5, Cota 200, CS1, 31 de Março, Vila Nova, Pilões, Vila São José e Pinhal do Miranda. Então, a unidade de saúde está entrando em contato com os pacientes que estão já em listas de espera, devidamente nas regulações. Eles entram em contato e fazem um agendamento para que as pessoas cheguem aqui com calma, no horário que a gente está pré-agendando, é por ordem de chegada, mas para que chegue gradativamente. Importante ressaltar que todo mundo vai ser atendido. Todo mundo que está naquele dia agendado chega e é efetivamente atendido. Dia 7 a gente tem uma demanda aberta, a gente chama de demanda livre. Então são aquelas pessoas que porventura não receberam um telefonema porque a gente não entrou em contato, não conseguiu, mudou um telefone, que ela vem até a unidade para que a gente possa verificar o pedido, verificar a possibilidade de fazer o exame. É essa demanda livre. Ontem nós falamos aqui no Últimas Notícias sobre o aumento do salário mínimo que vai acontecer no ano que vem. Pois bem, hoje o assunto é o aumento de 10% no abono salarial, também para 2025. Segundo o Ministério do Planejamento, o abono salarial PIS/PASEP terá aumento de 10% para o ano que vem. O orçamento para o benefício é de mais de 30 bilhões de reais, como consta no projeto de lei orçamentário anual, que foi encaminhado ao Congresso Nacional na semana passada. Com esse reajuste de 10%, 26 milhões de trabalhadores serão beneficiados no recebimento de até 2 salários mínimos por mês. E olha, o PIB cresceu 3,3% em um ano e 1,4% no segundo trimestre. O repórter Lucas Cera detalha agora pra gente na reportagem. O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 1,4% no último trimestre em relação ao trimestre anterior, cujo crescimento foi de 1%, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este é o 12º mês consecutivo positivo do indicador em bases trimestrais. Neste segundo trimestre, a indústria, que cresceu 1,8%, e o setor de serviços, que cresceu 1%, tiveram altas importantes e compensaram a queda de 2,3% da agropecuária. Além disso, o consumo das famílias e o consumo do governo subiram 1,3%, enquanto os investimentos voltaram a reagir depois de um 2023 muito ruim, com alta de 2% neste trimestre. Em valores correntes, o PIB totalizou 2,9 trilhões. Foram 2,5 trilhões vindos de valor adicionado a preços básicos,
e outros 387 bilhões de impostos sobre produtos líquidos de subsídios. Com os resultados, o PIB brasileiro, em comparação ao trimestre de 2023, teve uma alta de 3,3%. E olha, completando 20 anos, a peça Caminhos da Independência, um marco aqui na cidade de Cubatão, está chegando na cidade, viu? O espetáculo resgata a passagem de Dom Pedro I aqui pelo município. Além disso, essa edição terá participação especial de um ator convidado. Eu fui conferir e descubro agora quem que é ele. Um espetáculo que já é tradição na cidade de Cubatão estará de volta. Em uma edição especial, a peça teatral Caminhos da Independência está comemorando 20 anos. É sempre um desafio, né? Porque a gente sempre tem que encontrar um jeito de contar essa história que nós já contamos há 20 anos de uma forma diferente. A gente está nos últimos detalhes, esse ano a gente retoma a fazer um espetáculo nesse perfil fora da sala, da nossa sala de espetáculo. Exige um pouco mais de trabalho da gente, né? Tem toda uma questão de estrutura, de iluminação maior. Então a gente está no finalzinho aí dessa afinação. Mas o grande barato e o grande desafio realmente é contar essa história. E esse ano a gente veio com o universo do circo. Na verdade, é uma grande trupe de circo que chega nesse povoado de Cubatão com o intuito de falar sobre teatro e não contar a história. Aí no meio do caminho as coisas vão desenrolando de uma forma em que eles resolvem contar esta história de Dom Pedro, passando por Cubatão, e aí o espetáculo começa a acontecer dentro desse formato que a gente já conhece, que a gente já faz esses 20 anos, que é sempre retratando a importância de Cubatão para a independência do país, do Brasil, né? E o que seria se essa independência, esse grito de Dom Pedro tivesse acontecido em terras cubatenses. Qual seria a realidade deste povoado, dessa cidade nos dias de hoje? A peça irá reviver um momento marcante da história brasileira, a passagem de Dom Pedro I por Cubatão, poucas horas antes de proclamar a independência do Brasil. Dom Pedro será interpretado pelo ator convidado Gabriel Santana. Eu recebi o convite do Teatro do Caos, uma companhia muito importante aqui para a Baixada. Eles me contaram do projeto, eu fiquei super empolgado, uma peça que está há 20 anos, que fala da história do Brasil, do nosso processo de independência, teatro popular, teatro circo. Então eu fiquei muito empolgado de contar essa história junto com o Teatro do Caos, eu tenho certeza que você vai amar, para relembrar um pouco da história da independência do Brasil, lembrar o quão importante foi o povo e a luta social para que a gente chegasse à independência. Então venha nos assistir aqui no Teatro do Caos, quinta, sexta, sábado e domingo, só essa semana, às 8 da noite. Tenho vindo aqui aos finais de semana para ensaiar, conciliar com a minha vida pessoal e profissional também durante a semana. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, não tenho muito esse nervosismo que as pessoas em geral têm para a estreia. Eu só fico muito empolgado porque eu gosto muito de atuar. Então eu fico ansioso para poder estar no palco. Para quem for acompanhar Caminhos da Independência, o espetáculo promete surpreender em uma experiência única, envolvente, celebrando um dos momentos mais marcantes da história do Brasil. É só vir e entrar, é gratuito. Quem puder trazer 1 quilo de alimento, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade. O espetáculo é quinta, sexta, sábado e domingo. 5, 6, 7 e 8, sempre às 20 horas no Teatro do Caos, que fica na Praça Coronel Joaquim Montenegro, número 34, no Lago do Sapo, em Cubatão. E é só chegar e entrar. A partir das 19 horas, as portas do teatro já estão abertas. Agora o nosso UN vai te apresentar o que é veto, como essa ferramenta funciona e por quem ela pode ser utilizada. Você sabe o que significa um veto a uma determinada proposição? O veto é o ato pelo qual o prefeito expressa sua discordância em relação a uma proposição de lei, por considerá-la inconstitucional. O veto pode ser total quando se discorda de toda a proposição, ou parcial quando se discorda apenas de parte da mesma. Artigo, parágrafo, inciso, alínea, anexo ou parte do anexo. O veto é um ato exclusivo do prefeito municipal e deve acontecer no prazo de 15 dias úteis após ele receber a proposição de lei. O prefeito deve publicar o veto no Diário Oficial do município e dentro de 48 horas deve comunicar os motivos do veto ao presidente da Câmara Municipal. No caso de veto parcial, a lei nova é publicada e promulgada com o texto da parte sancionada e apenas a indicação das partes que foram vetadas. No último mês de agosto, foram registradas 7.000 prisões por feminicídio ou violência doméstica. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Operação Chamar, cumpriu mais de 7.100 prisões relacionadas a crimes de feminicídio e violência doméstica em agosto deste ano em todo o país.
No estado de São Paulo, o número de vítimas chegou a mais de 73.300 pessoas. Dessas vítimas, mais de 49.000 solicitaram medidas protetivas de urgência contra os agressores. A Marinha emitiu um alerta para fortes ventos entre amanhã e sexta-feira. É que a passagem de uma frente fria trará esse fenômeno com ventos alcançando até 61 km por hora. Isso na madrugada dos 2 dias. Em caso de emergência, você pode ligar para o 199 da Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros. Sendo assim, com esse alerta, a gente confere juntos a nossa previsão do tempo. A quinta-feira amanhece com neblina e o sol aparece entre nuvens ainda pela manhã. Há previsão de chuva para o final da tarde e à noite. As temperaturas têm leve queda, variando entre 17 e 25 graus. Os ventos são moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 56% e 90%. E agora, as nossas últimas notícias é do esporte. O Santos anunciou a chegada de um novo jogador para o time. O atleta é o primeiro gambiano na história do Peixe. O Lucas Sena te conta mais. Na manhã de hoje, o Santos anunciou a contratação do jogador Yusufa Ndié, ao lado do eterno ídolo santista Edu. O atleta é o primeiro jogador da história de Gâmbia a jogar no Santos, mas a coletiva começou com o pronunciamento do CEO da equipe, Paulo Brax. Dentro da nossa expectativa de performance, e a responsabilidade é de todos. A reação precisa ser imediata. Desde sexta-feira, ao final do jogo, fizemos reuniões duras, comissão, técnica, direção, sábado e domingo de muito trabalho dentro do CT. E fizemos algumas ações, algumas cobranças internas, que tiveram como consequência mudança de programação, mudança de carga, de treinos. Nós estamos prontos para agir. Nós estamos prontos para encarar esse momento que é sensível. Mais de 60% da competição já passou. E nós não podemos errar. E não há trava nenhuma que nos impeça de agir, se necessário for. Yusufa veio e o Patati foi vendido. O atleta foi anunciado nessa quarta pela equipe Maccabi Tel Aviv de Israel. O valor da transferência foi de 1.400.000 euros e o Santos ficou com 40% do passe do jogador. E amanhã tem o programa Câmara Esporte aqui na programação da TV Câmara Cubatão. O Washington Luiz vai te mostrar um projeto social que está formando campeões de destaque e atletas da modalidade esportiva do Jiu-Jitsu. Você não pode perder, será às 4h. Depois do intervalo, pejotização é o tema do nosso quadro Entendendo Direito. Vamos saber mais sobre essa ferramenta, como que ela está funcionando no mercado de trabalho. Não saia daí, voltamos já! Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A partir da próxima segunda-feira, 9 de setembro, a TV Câmara Cubatão abre espaço para a democracia e te apresenta uma série de sabatinas com os candidatos à prefeitura da cidade. Será a sua chance de conhecer as propostas que vão mudar o futuro do município. Na segunda-feira, conversaremos com Toninho Vieira, do PP. Na terça, será a vez de Rodrigo Alemão, do PSB. Na quarta, Dr. Paiva, do PL. Na quinta, Carlos de Freitas, do DC.
E encerramos na sexta-feira com César Nascimento, do PSD. Não perca a oportunidade de acompanhar as propostas de cada candidato para a transformação da cidade. Na próxima segunda-feira, a partir das 6h15, no seu Últimas Notícias. TV Câmara Cubatão, a TV do Parlamento e do povo cubatense. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com o seu Últimas Notícias e agora nós vamos abordar um tema muito relevante aqui no Entendendo Direito. No atual mercado de trabalho, a pejotização. Um conceito que está relacionado à prática aí, de contratar profissionais de pessoas jurídicas, né? O conhecido PJ, ao invés dos empregos formais, com a carteira assinada. Doutor Guilherme Craveiro, uma ótima noite para o senhor. E afinal, né, já começa explicando para a gente o que é o tão conhecido PJ que se fala por aí. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Obrigado à TV Câmara Cubatão a disponibilizar a gente estar aqui de novo conversando um pouco sobre um tema jurídico sem o juridiquês. O PJ é aquela empresa que, via de regra, para entrar dentro da pejotização, é sempre aberto o MEI, né? O famoso MEI, que é o microempreendedor individual. Hoje, no mercado de trabalho, as empresas, elas, de forma, vou dizer equivocada, elas acabam contratando pessoas e fazendo com que elas abram uma MEI ou algum outro tipo de pessoa jurídica para, eu não diria burlar, mas eu diria ter um novo tipo de contratação que ainda não foi regulamentada. Dentro disso, você acaba trazendo uma nova modalidade em que o cenário judicial, o meio judiciário, já declarou como inválido. Hoje você tem os requisitos da vinculação do emprego, dos requisitos do registro do emprego. E por isso, independente se você é PJ ou se você é uma pessoa física, se você preenche os requisitos de vínculo empregatício, obrigatoriamente você deve ter seu vínculo registrado. Então foi criado o fenômeno chamado pejotização, onde as empresas acabam contratando pessoas jurídicas para burlar de pagar alguns tipos de verbas que são devidas ao funcionário, como INSS, FGTS, horas extras, dentre outras que a gente vai explicar aqui hoje. O PJ ele acaba sendo então vantajoso para a empresa devido a não pagar esses benefícios ou não? Sim, ele acaba sendo um pouco vantajoso para a empresa financeiramente. Contudo, como eu disse, se o funcionário, independente dele ser PJ ou dele ser pessoa física, dependente de como a contratação dele for, se ele preencher os requisitos do vínculo empregatício, que são 4, que é a onerosidade, você realmente recebe para prestar aquele serviço, que é a pessoalidade, é você que presta aquele serviço como pessoa física, você estando ali como pessoa física ou pessoa jurídica, muda algo? É você determinadamente, eu, Guilherme, que presto aquele serviço? A não eventualidade, que é você tem uma jornada de trabalho prescrita, você tem horário para entrar, horário de intervalo de almoço, horário para sair, dias certos para trabalhar, e a subordinação, você realmente possui um chefe, você tem uma subordinação hierárquica perante a pessoa que te dá ordens. Se você preenche esses 4 requisitos, não interessa, você cai no fenômeno da pejotização e acaba tendo reconhecido para si o vínculo de emprego, trazendo diversos direitos que terão que ser reconhecidos mediante uma ação judicial, uma reclamação trabalhista. Doutor, citando esses pontos que o senhor acabou de falar aqui pra gente, o PJ, ele acaba... Quais são, aliás, os desafios, né, que vai enfrentar ali tanto para a empresa quanto para o empregado? Justamente, não cumprir horário, vou fazer a carga que eu quero, também pensar, não vou ter férias, então vou fazer dessa forma, que melhora para o empregador. Quais são os principais desafios aí nesse meio? Sim, legal a pergunta, Jefferson. Assim, através da contratação PJ, você não tem horário para entrar, hora para sair. Você faz um trabalho sob demanda, é como a gente costuma denominar. Então, assim, você é contratado para prestar um serviço. Isso acontece muito, por exemplo, em obras. Eu vou contratar aqui um pedreiro, um auxiliar de pedreiro, um pintor, alguém para mexer em imóveis. Então assim, você vai falar, eu preciso que você me entregue esse trabalho em 15 dias.
A quantidade de pessoas que ele vai colocar ali, como ele vai fazer aquele trabalho, independe, porque você está trabalhando sob demanda. E ele nem precisa ser uma pessoa jurídica. Ele pode ser uma pessoa que está prestando aquele trabalho, mas via de regra sempre é uma empresa no qual você contrata. Então você está ali, ele vai trabalhar a hora que ele quiser, sabendo que ele tem um prazo determinado para entregar um serviço. Então essa é a vantagem que o empregado tem. E a vantagem que o empregador tem é o que a gente disse anteriormente. Ele traz um custo menor. E o que a gente tem que tomar cuidado é que as empresas acabam vendendo um sonho muitas vezes para o empregado, falando, ó, se eu vou te contratar aqui para te pagar R$5.000 no mês, você vai me custar no mínimo 8, com impostos, com INSS, FGTS. Então por que você não recebe 6,5, eu poupo 1,5 e você ganha 1,5 a mais? Então assim, as pessoas têm que tomar cuidado, porque isso é uma forma de burlar a legislação. E as empresas também têm que tomar cuidado, porque mesmo se o funcionário concordar com isso, depois de acabar esse vínculo, o funcionário tem total direito de ingressar com uma demanda e não importa se ele assinou um contrato, se ele não assinou um contrato, se você tem testemunhas de que ele aceitou aquilo, a Justiça do Trabalho ela não pode julgar nenhum tipo de ação contra o empregador, contra o empregado dentro daquilo que está previsto na CLT. Então, independe da vontade do empregado, você deve obviamente, e você deve obrigatoriamente cumprir o que está na lei. Então, independe da forma de contratação, você tem que cumprir aquilo que está previsto na lei. Doutor, para quem vai ingressar no mercado de trabalho com o PJ, perde por completo todos os benefícios que tem na contratação CLT ou ainda tem alguma vantagem, as pessoas conseguem gozar de algum benefício aí durante essa contratação? Então, quando você abre uma PJ, via de regra, você recolhe o INSS através seja de um prolabore, de alguma coisa do tipo. Isso faz com que você crie um vínculo com o INSS. Então, se acontece alguma coisa, algum acidente de trabalho, alguma coisa, você, se preencher aquela carência mínima previdenciária que é prevista, você pode gozar do benefício de um auxílio acidente, de um auxílio doença, de qualquer coisa do tipo, desse cenário. Só que você não vai ter o mínimo que é com base no seu salário. Que semana passada nós conversamos, falando, qual que é a base do seguro-desemprego? Sim, a base do seguro-desemprego são os seus últimos 12 salários. O auxílio-doença, a base que você vai receber é com base no seu salário. Se você recolhe ali o mínimo no seu prolabore, você vai ganhar um salário mínimo. Se você recolhe ali o mínimo no MEI, que salvo engano está por volta de R$70 hoje, você vai receber um salário mínimo. Então não é de acordo, você normalmente tem você emite notas fiscais, né, para prestar o serviço, você emite notas fiscais com valores superiores a esse. Você teoricamente recebe valores superiores a esse. Só que devido você estar recolhendo com base no salário mínimo, você vai acabar recebendo o salário mínimo. O senhor falou que, dependendo da situação ali do empregado e empregador, pode gerar uma demanda na justiça. Existem leis que amparam o empregador em relação ao PJ? Com certeza. O PJ, como eu disse, independente se ele preencher os requisitos do vínculo empregatício, independente se ele trabalha como PJ, ele vai ter direito à configuração do vínculo. Especificamente, o direito trabalhista para as pessoas jurídicas, eles funcionam como questão de responsabilidade. Por exemplo, dentro do Brasil, a gente também tem um tipo de contratação denominada terceirização. A terceirização, ela não é uma pejotização. Por quê? Você está contratando uma empresa para disponibilizar um funcionário. Isso acontece muito com profissões de zeladoria, porteiros, zelador, essas questões. Então, qual é a diferença? Você contrata uma empresa, essa empresa tem funcionários registrados dentro dela e ela coloca esse funcionário para te prestar um serviço. Então, por isso, caso ocorra alguma demanda trabalhista, você responde conjuntamente, as duas empresas respondem juntas. Só que você não tem direto aquele contato, aquele contrato diretamente com o empregado. Essa é a única diferença. Então, se você hoje presta serviço mediante uma pessoa, como uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, você é assegurado dentro do Código Civil. O Código Civil ele tem diversas previsões em que podem dar direitos ou não, com o meio de um contrato de prestação de serviço, elaborar o meio, o prazo e como ele será prestado e o que vai ocorrer caso você não cumpra ele, quem vai prever isso, quem vai ordenar isso é o Código Civil. O contrato, a CLT, o meio do direito do trabalho, ele vai prever o caso de contratação através da carteira de trabalho, do vínculo empregatício. Doutor, em relação ao trabalhador que está ali com o PJ ativo, trabalhando e tudo mais, fica a parte dele, a vontade dele pagar por fora o benefício do INSS e outro tipo de benefício ou é um acordo dele com quem vai empregar? Sim, se ocorrer esse acordo, já está burlando a lei. Uhum. Mas o que acontece é assim, o MEI, obrigatoriamente você tem que recolher, porque você recolhe um valor, que esse valor ele tá baseado no seu faturamento, no INSS, no seu prolabore, com tudo. Quando você tem uma empresa jurídica que a gente fala que é o microempresário para cima,
Dentro desses, você opina por recolher o INSS ou não. Se você recolher o INSS, você vai ter direitos com base naquele valor que você recolheu. Agora, se você não recolher o INSS, caso ocorra alguma coisa, você não vai ter nenhum tipo de direito resguardado por esse meio previdenciário. Antes da gente finalizar aqui nosso bate-papo, qual as dicas que o senhor deixa para quem está pensando em abrir um PJ para justamente começar a ingressar dessa forma no mercado de trabalho? Legal. A principal dica que eu deixo é para você ficar livre. A pessoa jurídica, ela é um meio de trabalho que você tem que ter liberdade para exercê-lo. Ela é muito comum nos profissionais de educação física, nos personal trainer, onde você pode prestar serviço para diversas academias, diversos estúdios. Então, quando você não fica preso a uma determinada empresa, eu acredito que o contrato mediante PJ é super válido. Agora, quando você preenche os requisitos do vínculo, você tem a obrigação, hora para entrar, hora para sair, não pode prestar serviço para outra empresa, eu não vejo nenhum tipo de vantagem para o empregado em ser uma pessoa jurídica. Doutor, muito obrigado pelas suas dúvidas esclarecedoras. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo e até semana que vem. Nossa Últimas Notícias terminou. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã às 6h15. Tchau.